Há pouco tempo atrás, ainda aqui nesse mês de setembro no canal, eu lancei um vídeo de The Blacklist, foi o último que eu lancei inclusive, falando sobre algumas evidências da série que nos ajuda a descobrir ali, a especular se o Reginton é ou não o pai da Elizabeth Kane. E uma das coisas que eu falei nesse vídeo foi sobre uma história que o Reginton conta pra Elizabeth, e ele fala que o Sam disse pra ele que na noite do incêndio, toda aquela história que a gente já conhece da infância da Elizabeth, um amigo do Sam foi lá e levou a Masha pra ele e tal, pra ele poder cuidar, como se fosse filha dele, etc. E muita gente comentou nesse vídeo que não foi isso que aconteceu, que foi a Mr. Kaplan que levou a Masha pro Sam e foi a Katarina que pediu pra ela fazer isso. O problema é que todo mundo que comentou isso esqueceu que essa informação a gente teve no 19º episódio da 6ª temporada, que é o episódio que o Dom conta toda essa história pra Elizabeth Kane, que é o avô dela. E alguns episódios depois a gente descobriu que nem tudo que o Dom contou naquela história era verdade. Então isso também pode ter sido mentira. E me baseando nesse episódio da história do Dom, eu fui tentar encaixar com a teoria que eu tinha contado no vídeo passado e só reforçou tudo que eu tinha falado. E eu vou trazer tudo isso pra vocês, todas essas novas informações que complementam o vídeo anterior. Quer saber mais coisas? Porque agora eu consegui cobrir todos os furos da minha teoria. Então quer saber? Fica comigo até o final desse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e este é o canal no Brasil que mais fala de The Blacklist. Então se você veio aqui porque você gosta dessa série, já se inscreve pra você não perder nenhum, porque só nesse mês já é o segundo que eu tô lançando. Mês que vem eu já tô planejando pelo menos mais 2 também, antes de começar a série em novembro, antes de começar a 8ª temporada no caso. Então pra você não perder nada do que eu tô falando da série, se inscreve, me segue nas redes sociais também, que é muito importante. Se você já é inscrito aqui no canal, dá uma descida aqui, confere se você realmente é, porque às vezes o YouTube desinscreve, e ativa o sininho das notificações também, pra você não perder nenhum desses vídeos, porque não adianta ser inscrito e não ter as notificações ativadas, porque aí você não recebe a notificação do vídeo que você quer assistir, entendeu? Só que eu queria dar alguns avisos. Primeiro, pode ter alguns spoilers, eu vou comentar algumas coisas que aconteceram na 7ª temporada, na 6ª, então se você ainda não assistiu, corre, tá tudo na Netflix, você pode assistir, então cuidado com esse vídeo aqui. Segundo aviso, esse vídeo de hoje que você está assistindo agora é um complemento do meu vídeo anterior. Então se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá assistir, eu vou deixar o link aqui no card, porque você pode não entender algumas coisas que eu vou falar aqui. Se você assistiu o outro como embasamento, depois voltar nesse, vai ser muito mais fácil de entender esse vídeo de agora. Mas você também pode tentar assistir esse vídeo depois de assistir o outro, que eu acho que as coisas vão se encaixar do mesmo jeito. Mas então vamos lembrar rapidamente o que acontece na história que o Dom conta pra Liz. Ele conta o seguinte, lá no 19º episódio da 6ª temporada. É uma história que ele conta sobre o passado do Reginton, sobre o que aconteceu com a mãe dela, com a mãe da Elizabeth, que é a Katarina Rostova, e o que aconteceu com o Reginton também, quem é esse atual Reginton, tal, que ela pede pra ele contar a história, e ele acaba contando. E o que ele fala? Que o Reginton morreu no incêndio. E que esse atual Reginton que a gente vê hoje na série, que inclusive é interpretado brilhantemente pelo James Spader, é o William Kozlov, que era um amigo da Katarina. O que aconteceu? Ele ajudou ela a tirar o corpo do Reginton do incêndio, quando ele morreu por lá. E aí eles deram um sumiço no corpo para que as pessoas não soubessem que o Reginton morreu. Por quê? Porque assim o William poderia tomar a identidade do Reginton, faria algumas cirurgias plásticas e tal, inclusive na voz, para ficar o mais parecido com o Reginton possível, para ir nos bancos que ele tinha um dinheiro lá acumulado, um dinheiro guardado, e pegar esse dinheiro e começar a construir um império criminoso para poder proteger tanto a Katarina quanto a Masha, que estava correndo perigo. Essa é a história que o Dom contou para Elizabeth. Vocês lembram disso? Inclusive, eu acreditei na época, tanto pelo fato de que para mim as coisas encaixavam muito bem, quanto pelo fato de que o ator que apareceu nos flashbacks da história do Dom era muito parecido com o Reginton, nos jeitos, na fisionomia. Eles pegaram um ator muito bom para fazer isso. Ele conseguiu pegar as manias do Reginton ali, então me confundiu bastante. Na época eu acreditei, fiz até um vídeo sobre isso também, mas hoje a gente sabe que aquela história ou era toda mentira, ou pelo menos uma grande parte dela. Por que era mentira? Por que a gente sabe disso? Porque ele contou que o William Kozlov fez as cirurgias e tal e se transformou no Reginton. Mas aí no final da 6ª temporada, apareceu um cara meio cabeludinho, que era meio do Reginton, que tava procurando pela Katarina, que encontrou a Katarina em Paris e tal, e deu o endereço pro Reginton, e o Reginton foi lá e foi capturado pela Katarina. E aí muita gente já começou a especular, não, esse que é o verdadeiro William, não é, ele não se transformou no Reginton nada não e tal, coisa que acabou se confirmando na 7ª temporada. Esse amigo do Reginton era, de fato, o William Kozlov. Então, só nessa confirmação, a gente já sabe que a história que o Dom contou não é verdade. Pelo menos, grande parte dessa história, que era sobre o passado do Reginton, não era verdade. Logo, tudo que ele contou nessa história, a gente pode meio que desconsiderar. Inclusive, na época que lançou esse 19º episódio da 6ª temporada, quando eu lancei esse vídeo, muita gente já comentou sabendo que era mentira. Porque eles já perceberam que no final desse episódio mesmo,
O Registon, ele vai até o Dom e fala: o que você falou pra Liz? Você não era pra você ter falado isso, só piorou tudo. E aí o Registon na hora fala: não, me conta todos os detalhes que você contou pra ela. Nessa hora, nesse diálogo, já dava pra gente começar a imaginar, ou pelo menos desconfiar, que a história era toda mentira. Porque se fosse verdade, o Registon não precisaria que o Dom recontasse a história com detalhes pra ele. Mas por que ele fez esse pedido? Porque ele precisava saber tudo o que o Dom contou, pra na hora que a Elizabeth falasse alguma coisa, ele saber e não ser refutado, não acabar contrariando a própria história. Então só aí já dava pra gente saber que era realmente mentira. Então beleza, até aqui a gente tá na mesma página, né? Teve a história do Dom sobre o passado do Registon e da Catarina, e a gente sabe que foi mentira. Ok, estamos todos no mesmo ponto aqui para partir a linha de raciocínio baseando no que eu falei no vídeo passado. O que eu falei no outro vídeo, só pra gente dar uma relembrada? Que aquela cena que a Elizabeth lembra que ela atirou no pai dela e tal, no dia do incêndio, na verdade ela poderia ter atirado na mãe. Por que eu falei isso? Porque teve uma mulher que mexia com memória, ela é especialista, né, em coisas da memória, do passado, traumas e como alterar memórias também. Tem uma informação muito crucial que ela fala para Elizabeth, que é o seguinte: ela fala que a memória dela foi tão mexida, foi tão bloqueada de uma forma tão forte, que aquelas lembranças que ela conseguiu acessar podem ser verdadeiras, mas as pessoas naquelas lembranças podem estar em papéis diferentes. Guarda essa informação que eu já tinha falado no outro vídeo. E aí, voltando a falar um pouquinho desse 19º episódio da 6ª temporada, da história do Dom, eu acho que a história foi muito bem detalhada. E ele não esperava que a Liz fosse lá visitar ele nesse dia. Então, assim, eu não acho que ele inventou essa história do nada. Não tem como. Tem que ser um cara muito inteligente, um cara muito contador de histórias. Talvez o Registon conseguisse, mas o Dom, ele não é um contador de histórias. Então eu acho que ele não conseguiria falar tudo isso com tantos detalhes, com tanta precisão de história. Logo, o que eu acho que aconteceu? Ele pegou uma história que já existe e trocou alguns detalhes só para poder sossegar o facho da Elizabeth. Então a gente tem o Dom contando uma história distorcida e as memórias da Elizabeth distorcida. Se a gente reposicionar a história do Dom e as memórias da Elizabeth, as coisas começam a se encaixar um pouquinho. Como eu disse no outro vídeo, o que pode ter acontecido? A lembrança da Elizabeth, né, quando ela era macha ainda, era criança, os pais dela brigando, que seria a Catarina e o Registon, a arma caiu perto dela, ela pegou e atirou. Ela lembra de ter matado o pai, mas como a memória dela está distorcida, talvez ela tenha matado a mãe, a Catarina. O Registon tira a macha do incêndio, né, do dia do incêndio, como eu falei no outro vídeo, deixa ela lá fora e volta para tentar salvar a Catarina, mas percebe que ela morreu e aí de repente pega os restos mortais dela ou alguma coisa do tipo, ou deixa lá mesmo, porque ela já morreu, o incêndio estava muito forte, ele decidiu ir embora e viu que estava num momento crítico, porque alguma coisa aconteceu, ele sabia que estava correndo risco. E aí é quando ele decide levar a macha pro Sam poder cuidar dela, como se fosse filha, abandona e todas as coisas que eu já falei pra vocês. E aí ele volta e pega os restos mortais da Catarina, seja o corpo dela, ou ele esperou o incêndio acabar para pegar só os ossos ali, ou o que sobrou do corpo dela carbonizado. Aí o que ele faz? Ele enterra a Catarina, para que ninguém descubra que ela morreu, e some. Só que antes disso, talvez ele tenha esperado um pouquinho para poder bloquear as memórias da macha, para ela não lembrar que ela matou a própria mãe, porque é uma coisa muito traumática. Então ele faz isso que a gente sabe que aconteceu em algum momento, alguém bloqueou a memória dela. Então foi nesse momento que isso aconteceu. Aí, o que eu acho que não foi mostrado, mas que eu tô me baseando na história do Dom? O que o Dom contou? Que o Registon morreu, a Catarina tinha um amigo, que era o Ilya Kozlov, que gostava dela, e que decidiu se transformar no Registon para fazer tudo o que ele fez e tudo que é contado na história. Eu acho que a gente pode reverter os papéis aí, porque pra mim faz muito mais sentido. A Catarina morreu, o Registon levou a filha dela e ele ficou sozinho, mas ele tem uma amiga muito próxima que gosta dele. Então o que eles fazem? Eles bolam um plano pra essa amiga dele fazer um monte de cirurgia plástica e se passar pela Catarina, porque na verdade quem tinha o dinheiro guardado nos bancos era a Catarina. Então essa mulher se transformou na Catarina Rostova pra pegar todo o dinheiro que ela tinha guardado e através desse dinheiro deu pro Registon para ele poder criar o Império do Crime. E aí ele pegou todo esse dinheiro para proteger a amiga, para proteger ele mesmo também, óbvio, e para proteger a Masha. Essa amiga que seria uma incógnita, pode ser uma personagem que ainda não foi apresentada pra gente, ou pode ser uma pessoa que o Registon já mencionou em algum momento, falando sobre o passado dele, que ele conta uma história por episódio basicamente. Então essa amiga dele pode ser alguém que ele já mencionou em algum momento. Eu precisaria reassistir tudo agora que eu tenho essa teoria na cabeça para ver se eu encontro uma menção a essa mulher misteriosa. O que essa amiga dele não sabia é que ela pagaria um preço muito alto porque a Catarina Rostova estava sendo procurada pela KGB por um monte de coisa, para ela ter sido exposta e tal, então ela estava correndo risco de vida, ou risco de morte. E aí essa amiga começou, puta, e agora? Agora que eu tô parecida com a Catarina, vivendo a vida da Catarina, eu tô correndo perigo. E aí ela fugiu e sumiu do mapa porque o Registon de repente não quis ajudar ela. Ou ajudou em determinado momento, mas eles brigaram e se separaram no meio do caminho. E se você pensar muito bem, isso explica também aquele episódio que passa sobre um cirurgião plástico, que muda totalmente a aparência das pessoas, que quando isso aconteceu, quando ele foi capturado,
o Reddington pegou todos os arquivos de cliente que ele já teve, apagou um arquivo e entregou para o FBI. O Reddington pegou todos os arquivos que esse cara tinha, esse médico tinha, apagou um arquivo e entregou todo o resto para o FBI. E todo mundo percebeu que ele tinha apagado. E tudo que a gente conseguiu especular foi que o Reddington já passou por cirurgias e apagou o arquivo dele. Mas e se ele apagou, na verdade, o arquivo da amiga que se transformou na Catarina e não queria que ninguém soubesse, especialmente a Elizabeth Kim? Então ele apagou o arquivo da mulher que se transformou na Catarina antes de entregar todos esses arquivos para FBI. E isso explicaria tanta coisa, mano. Explica por que ela tem tanta raiva do Reddington, por exemplo. Porque se é a Catarina que a gente conhece, não tem tanto motivo assim pra ela estar com tanta raiva do Reddington. Agora, se era uma amiga dele que fez isso por ele e depois ele acabou abandonando e ela tá correndo risco agora por estar na pele da Catarina e não tem a proteção do Reddington, então faz sentido ela ter toda essa raiva do Red. Também explicaria o porquê que essa Catarina que a gente vê na 7ª temporada, vira e mexe, ela fala: eu quero minha vida de volta, eu quero meu não sei o que de volta, eu quero voltar a viver, eu quero minha identidade de volta. Acho que ela chega a falar alguma coisa nessa pegada. E ela fala também que só o Reddington pode fazer isso acontecer. Por quê? Porque o Reddington sabe do segredo dela. O Reddington sabe que ela passou pelas cirurgias e o Reddington provavelmente tem esse arquivo guardado em algum lugar. Então é por isso que ela tá atrás tanto do Reddington e por isso que ela não mata ele também, porque ele é o único que pode devolver a verdadeira identidade dela. Outra coisa que explicaria muito é por que ela é tão fria em relação ao Dom, que é o pai dela. O Dom é o pai da Catarina. E tipo, ela caga pro Dom. O Dom foi baleado lá quando ela foi invadir a casa dele pra pegar o Reddington e tal. O Dom foi baleado, ela cagou pro Dom, que o pai dela morresse, não importa, ela só queria capturar o Reddington. Se realmente fosse a verdadeira Catarina, ela ia se importar um pouco mais com o pai dela, independente do passado. Ela não se importou nem um pouco. Por quê? Porque ela não é a verdadeira Catarina. Logo, o Dom não é o pai dela, ela não é a verdadeira filha, entendeu? Olha as coisas fazendo um pouco mais de sentido. E pra quem ainda tá na dúvida, eu acho que tem a cereja aqui de toda essa história que me faz acreditar que realmente a Catarina já morreu. Lá no final da 4ª temporada, se eu não me engano, no episódio 22, ou 24, no último episódio da 4ª temporada, que é o episódio da Mr. Kaplan, que é o episódio que ela morre e tudo mais, ela tá indo contra o Reddington, ela tá fazendo várias coisas contra ele. E uma das coisas que ela faz, que é muito memorável e acaba durando vários temporadas na série, acho que durou até tempo demais, foi desenterrar a maleta de ossos que tava lá perto de uma árvore, etc. E quando ela vai desenterrar essa maleta, vocês lembram o que ela fala? Ela diz: me desculpe, Catarina. Por que ela falaria isso? Porque os ossos são da Catarina Rostova. Ela pode ter pedido desculpa por eu ter ficado tanto tempo do lado do Reddington e você morreu e eu não fiz as coisas que eu prometi pra você que eu ia fazer, ou desculpe, Catarina, eu vou ter que desenterrar seus ossos daqui, eu tô perturbando o seu descanso eterno, mas eu preciso fazer alguma coisa pra parar o Reddington. Então ela tá se desculpando por uma Catarina que já morreu, porque se a Catarina estivesse viva, ela não ia soltar um me desculpe, Catarina no ar. Entendeu? Mano, faz todo sentido. No momento que ela vai desenterrar os ossos, me desculpe, Catarina, pra mim, essa é a prova cabal de que a Catarina morreu sim, aqueles ossos são da Catarina sim, e o Reddington é o verdadeiro Reddington e é pai da Elizabeth Kim sim. Ponto. Final. Exclamação. Não tem, mano. Eu acho que eu cobri todos os furos que eu tinha na minha teoria. Não sei se tem mais algum, vocês provavelmente vão achar algum e vão deixar nos comentários que eu sei. Ou seja, toda aquela história que o Dom contou no 19º episódio da 6ª temporada aconteceu, mas de forma invertida em muitos daqueles momentos. Então quem sobreviveu o tempo todo foi o Reddington e uma amiga dele se transformou na Catarina, por isso que tudo isso está acontecendo. E eu só queria deixar uma dúvida aqui também, que aí eu realmente não sei responder e não consegui encontrar a resposta pesquisando na internet. O que aconteceu? Em um determinado momento da série, eu acho que é no final da 5ª temporada, a Elizabeth ela pega os ossos, pega um DNA dos ossos da maleta e compara com o dela. E aí ela fala: esses ossos são do meu pai, do meu verdadeiro pai. Mas até onde eu conheço de exame de DNA, que é quase zero, esse exame só mostra o quanto de semelhança que tem, o quanto ela veio gerada a partir daquele DNA, o quanto ela conseguiu adquirir, né, hereditariamente a partir daquele DNA que ela comparou. Mas nesse exame mostra, tipo, é o pai? Será que não poderia ser exame da mãe? Porque eu acho que a proporção de DNA deve ser basicamente a mesma. Então se ela faz um exame de DNA para saber se alguém é o pai, e se fizer um exame de DNA para saber se alguém é a mãe, é a mesma coisa? É o mesmo resultado? Me conta aqui nos comentários se alguém sabe disso. Porque se for a mesma coisa, se ela não foi atrás para saber se aqueles ossos eram de uma mulher ou era de um homem, então talvez o nível de semelhança ali, de que acusou de que ela é filha daqueles ossos, talvez seja porque aqueles ossos são da Catarina. Então acusou que os ossos na verdade é da mãe, por isso tem tanta semelhança de DNA. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas
quem manja dessa área de estudos provavelmente me entendeu e eu gostaria muito dessa resposta aqui. Porque se for realmente isso, der pra fazer esse teste sem descobrir o gênero biológico, sexual daqueles ossos, então talvez a Elizabeth Kim ela tava tão focada em saber de que aqueles ossos era do pai ou se ela não era, que ela não cogitou a possibilidade de talvez aqueles ossos serem da mãe dela, entendeu? É só essa parte aqui que eu ainda tô um pouco em dúvida, mas de resto, pra mim tudo fez sentido e eu sei, pode deixar aqui nos comentários, fala qual que é o furo da teoria dessa vez, eu volto aqui e respondo pra vocês. Mas pra mim, mano, fez todo sentido, de verdade. Eu tô me sentindo um especialista em Blacklist, eu não consigo encontrar mais nenhum furo. Óbvio que as primeiras temporadas eu assisti há muito tempo atrás, então posso estar esquecendo de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou atrás pra saber, mas por enquanto é isso. O Reginald é o pai da Elizabeth, a Catarina morreu, e eu tenho certeza que isso vai ser revelado em algum momento. Ah, eu não vejo a hora que eu vou recompartilhar esse vídeo tanto, gente. O que você acha dessa teoria? Concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve aqui nessa bolinha, vem assistir outro vídeo desse lado, e, mano, sério, se inscreve aqui, porque tem tanto vídeo da Blacklist, tem uma playlist aqui em cima, tá vendo aqui em cima? Uma playlist com um monte de vídeo da Blacklist, pra você que é fã da série. Então assista muito, compartilhe esse vídeo pra eu poder falar mais de The Blacklist, enquanto vocês compartilharem, eu vou continuar fazendo. Só depende de você. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima e valeu!